Olá pessoal, aqui é Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. O próximo jogo do Grêmio é simplesmente o Grenal. O jogo mais importante até o momento. Porque precisamos ter uma campanha melhor que a do Internacional. A análise de um mano a mano é individual. O futebol é um esporte coletivo. Mas, em vários casos, quem tem jogadores muito melhores que o adversário acaba ganhando. Nesse mano a mano, vocês vão ver que os dois times estão muito parelhos. Muitas pessoas podem dizer: esse jogador que tu disse que era fraco acabou decidindo o jogo e o outro que tu disse que era muito bom foi mal. Bom, gente, pode acontecer. É futebol. Isso é futebol. Quem não lembra do Ailton fazendo o gol do título do Brasileirão de 1996 contra a Portuguesa e foi lá em direção à torcida revoltado: batam palma pra mim agora! Batam palma pra mim agora! Aquela cena foi épica, foi muito bom. Isso é a graça do futebol. Então, como eu disse antes, eu acho que nenhum time tem vários jogadores melhores que o outro. Está muito parelho. É isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Mas antes, curtam, compartilham, deixem o like, comentam, assim vocês ajudam muito o canal. Bom, eu vou ser bem direto. Eu vou dizer os dois jogadores que fazem o confronto, vou dizer qual eu acho melhor e explicar o porquê. Vamos lá. Goleiros. Grando e Antony. Olha, o Grando nunca me passou tanta confiança. Sempre achei ele um goleiro médio. O Antony também nunca fez uma grande exibição. Se não foi tão mal quanto o Grando foi em alguns anos, também nunca teve um grande destaque. Então, e o Grando já teve um pouco de destaque. Então os dois, cada um vence numa coisa, eu acho os dois bem nivelados. Então, nesse primeiro confronto, eu coloco os dois em igualdade. Eu coloco empate no confronto. Laterais direito. João Pedro e Aguirre. Bom, aqui não tem discussão, gente. O João Pedro ganha essa. O João Pedro é muito bom lateral. Oscilou, é verdade, mas nos melhores momentos dele, o Dorival já veio para a arena para ver ele. Ele teve muitos bons momentos. É um lateral confiável. Esse ano eu aposto bastante no João Pedro. Precisamos sim de um reserva para ele. Mas ele em si é muito bom jogador. O Aguirre, como eu falei, se nunca comprometeu, também nunca teve um destaque grande. Pelo menos não próximo do que o João Pedro teve. O Aguirre está naquelas, ele fica de boas partidas médias. Essa aí é João Pedro certo e não tem muito o que falar. Zagueiros, Rodrigo Eli e Vitão. Essa o Vitão leva. O Rodrigo Eli, ele já oscilou muito, teve um começo muito ruim, depois melhorou. O Vitão sempre foi constante. O Vitão sempre foi o melhor zagueiro do Inter, já faz alguns anos. O Flamengo teve interesse nele, isso mostra a qualidade do jogador. Essa o Vitão leva. Continuando, os zagueiros. Gemerson e Vitor Gabriel. O Gemerson também não me passa confiança. Já fez partidas boas, já fez partidas ruins. Posso dizer que na carreira ele é melhor que o Vitor Gabriel. Mas o Vitor Gabriel, ele ainda não tem uma carreira longa. E neste momento ele ainda não demonstrou nada fora do comum também. Partidas boas, partidas normais, não para ter um grande destaque, uma relevância. Então, nesse confronto entre os zagueiros, eu coloco empate novamente. Laterais esquerdos. Vieri e Bernabé. Esse confronto também não tem discussão. É talvez o confronto com a maior diferença técnica entre dois jogadores. Até porque, sendo justo com o Vieri, ele não é lateral esquerdo. Ele está improvisado, quebrando um galho ali. E o Bernabé foi simplesmente o melhor jogador do Inter ano passado. Muitos falam do Alan Patrick, mas eu vou dizer para vocês, o melhor jogador do Inter do passado foi o Bernabé, não foi o Alan Patrick. Então, esse confronto também não tem muito o que falar. Bernabé ganha. Agora os volantes, Vila Sante e Thiago Maia. Aqui é Vila Sante certo também. Tá jogando demais. Ataca, desarma, faz gol, inicia jogada. Olha, joga em todos os lugares do campo. Muito bom jogador.
o Thiago Maia, alguns colorados não queriam nem de titular. Então, não tem muito o que falar. Aqui é Vila Sante certo. Cuéllar e Fernando. Bom, gente, eu sei que o Fernando teve muitos bons momentos, é um bom jogador, mas não dá. O Cuéllar é um excelente jogador. Quando o Grêmio contratou, eu fiquei surpreso. Eu falei, sério que a gente conseguiu trazer esse cara? Porque ele jogou demais no Flamengo e depois continuou jogando lá no time da Arábia, se não me engano, o time que disputou o Mundial. Jogou sempre muito bem, joga demais. Ah, pode não ter ido bem em 1, 2, 3 partidas, mas exato, tá sem ritmo. O Fernando pode ser um bom jogador sim, mas não vejo ele no mesmo nível que o do Cuéllar. Não vejo mesmo. Aqui Cuéllar ganha. Meias. Cristaldo e Alan Patrick. Aqui eu vou de Alan Patrick. E eu vou explicar o porquê. Primeiramente, eu não vejo o Cristaldo nem mesmo como titular do Grêmio. Eu prefiro o Monsalve. Mas sei reconhecer que o Cristaldo está muito bem. Mas eu faço a ressalva que enquanto o Alan Patrick está decaindo, o Cristaldo está em ascensão. E não só o Cristaldo. Eu acho que daqui uns meses, a minha opinião pode mudar até mesmo em relação ao Monsalve. E colocar os dois melhores que o Alan Patrick. Só que neste momento, eu ainda acho que o Alan Patrick tem uma vantagem. Só que, como eu disse, ele faz 34 anos em maio. O Cristaldo tem 28. O Cristaldo está naquela evolução nítida. Muito bem. Então, como eu disse, neste momento, ganha o Alan Patrick. Na metade do ano, minha opinião já pode mudar, dependendo de como o Cristaldo vai se comportar no decorrer da temporada. Mas, nesse confronto, eu vou de Alan Patrick. Agora, Pavon e Vitinho. Gente, o Pavon não vem me agradando. Eu preferi ali até mesmo o André Henrique, ou o Nathan Fernandes, ou até mesmo o Edenilson improvisado. Nunca gostei das atuações do Pavon no Grêmio, não me agradou. E o Vitinho, eu nunca vi ter um grande destaque. Faz partidas razoáveis, como diz, partidas normais. Para mim, eles se equivalem. Então, nesse confronto, é empate, não tem outra opção. Aravena e Wesley. Bom, gente, a mesma coisa que eu falei do Pavon, eu falo do Aravena. Eu preferia jogando ali o André Henrique, o Nathan Fernandes e até o Edenilson. O Aravena me convenceu um pouquinho mais que o Pavon, mas não muito. Também fez partidas fracas. Nesse confronto eu vou de Wesley. Eu acho que o Wesley tem uma veia um pouco mais goleadora que o Aravena. Ele decidiu alguns jogos para o Inter, salvou o Inter em alguns momentos. Então, por essa veia goleadora, por saber acertar mais o gol, eu vou de Wesley nesse confronto. Centroavantes, Bright White e Borré. Gente, eu acho o Borré um bom jogador. Desde a época do River, depois pela seleção colombiana. Mas o Bright White tá jogando demais. Desde o ano passado. Se o Grêmio não caiu, foi graças a uns gols e atuações que o Bright White tirou da cartola. Desde o ano passado ele conseguiu se destacar num time que quase ninguém se destacava. Participando em gols, começou com a mesma intensidade que terminou no ano passado. Tu não vê diferença. Esse jogador voltou nas férias, voltou antes ainda para treinar. Além de bom jogador, é um exemplo total de profissionalismo. Foi uma contratação muito acertada do Grêmio. Essa aí, eu reclamo da diretoria, não tá vindo zagueiro nunca. Mas quando acerta, eu dou os parabéns. Essa contratação foi muito acertada. Hoje o Bright White talvez seja o principal jogador do Grêmio. O principal. Então, nesse confronto, Bright White certo. Técnicos. Gustavo Quinteiros e Roger Machado. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu gosto da metodologia do Roger Machado. Acho que ele acerta time, acho que ele sempre dá um padrão tático, mas depois ele acaba sempre se perdendo. O Quinteiros é um cara mais regular na carreira. Já foi campeão por vários lugares diferentes. O Quinteiros tem uma coisa que o Roger não conhece. Taça de títulos da expressão. Quinteiros já foi campeão em 4 países. Inclusive na Argentina, com o Vélez. O que é bem difícil. Então, nesse confronto, eu vou de Gustavo Quinteiros. Então, a seleção do Grenal ficou assim. Goleiro, empate. Lateral direito, João Pedro, do Grêmio. Zagueiro, Vitão, do Inter. O outro zagueiro, empate. Lateral esquerdo, Bernabé, do Inter. Volante, Vila, do Grêmio. O outro volante,
Cuéllar, do Grêmio. O meia, Alan Patrick, do Inter. Um ponta, empate. O outro ponta, Wesley, do Inter. Centroavante, Bright White, do Grêmio. E o técnico, Gustavo Quinteiros, do Grêmio. Eu disse para vocês que estava rigorosamente parelho. 4 jogadores do Inter, 4 jogadores do Grêmio, 3 jogadores empatados e o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros. Bom, gente, esse foi o Mano a Mano do Futebol é Simples. Obrigado.